Diz assim a palavra de Deus: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Vamos ver isso? Deus, mais forte, diga só a parte ferirá. E Deus, parede o que, irmãos? Está vendo? Precisa de interpretação a Bíblia, não dá para ler aqui o que o autor está querendo dizer com parede branqueada, né? Mas vamos lá. Então disse Paulo: Deus, vamos lá, Deus, parede, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. E você diz amém. Fala para o irmão que está ao teu lado, diga assim para ele: não seja uma parede branqueada. O capítulos 17, 18 ao 23, nós vamos perceber o tempo todo o povo querendo tirar a vida de Paulo. E ele é jogado para um lado, jogado para o outro, e eles não sabem o que fazem para poder parar Paulo. Eles querem parar Paulo de qualquer jeito, mas não conseguem. E agora a estratégia é levar Paulo para o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o fórum de Israel daquela época, era o Supremo Tribunal daquela época. Era composto de 72 homens, entre fariseus e saduceus, faziam parte do Sinédrio. E o Sinédrio não fazia apenas, não tomava decisões apenas jurídicas, ele era absolutamente político. Parece o nosso Senado, o nosso STF, o nosso Supremo Tribunal. Você vê que eles não tratam apenas de questões judiciais, mas tratam também de questões políticas. E Paulo está diante desse contexto, está diante dessas pessoas. E o que é interessante, que o versículo 1, Paulo se dirige aos saduceus e aos fariseus, não como inimigos, mas se dirige como irmãos. Paulo chama eles de meus irmãos, e isso ofende Ananias. E ele manda um dos seus soldados do Sinédrio ferir Paulo no rosto ou na boca. Mas nesse texto eu quero aproveitar essa fala de Paulo. Porque Paulo chama eles de irmãos? E é importante a gente entender isso. A Bíblia trata irmãos de algumas formas, e uma delas é biologicamente. Mas a Bíblia não trata apenas de irmãos nesse sentido biológico. Paulo, quando chama o Sinédrio de irmãos, Paulo está invocando a herança que o povo de Israel carrega. Porque a mesma Bíblia diz que a lei é de Israel, as promessas são de Israel. Paulo está invocando as promessas sobre a vida deles, meus irmãos. Ou seja, Paulo está dizendo: nós não precisamos ser inimigos, nós somos irmãos. A promessa de Deus está sobre a nossa vida. Paulo está invocando isso sobre eles, mas não é suficiente, porque o coração deles já estavam embriagado pelo ódio, embriagado pela indiferença, e eles querem matar Paulo de qualquer maneira. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender a nossa verdadeira identidade em Deus, e porque nós devemos chamar os nossos irmãos de irmãos. Porque aqui nós temos títulos, pastores, evangelistas, presbíteros, mas todos nós estamos debaixo da mesma verdade. Todos nós somos irmãos. Do teu lado não é um inimigo seu, há um irmão. O teu marido
não é o teu inimigo, ele é o teu irmão. Os seus filhos, ainda que ocupem biologicamente a condição de filhos, mas também todos nós somos uma família, e todos nós somos irmãos. E Jesus, ele vai aprofundar o significado de irmandade, que não é apenas para aqueles que carregam a promessa de Deus, não é apenas para aqueles que são espiritualmente irmãos. Jesus aprofunda o significado de sermos irmãos. Mateus capítulo 12, versículo 48 e versículo 50, Jesus diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Pois a todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão e a minha mãe. Ou seja, a verdadeira família não se define pela biologia, pela carne, mas a verdadeira família se define estarmos vivendo a mesma missão de Jesus. E qual era a missão de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Vamos dizer isso? Fazer a vontade do Pai. Olhe para quem está ao lado e diga: faça a vontade do Pai. Agora, o que é fazer a vontade do Pai à luz da Bíblia? Fazer a vontade do Pai é viver em justiça. Nós somos agentes da justiça do reino. Jesus liga a justiça à missão do reino. Fazer a vontade do Pai não é apenas obedecer regras externas. Fazer a vontade do Pai é encarnar a justiça. E o que é justiça, pastor? Justiça é permitir quem está perto de mim, é permitir que as pessoas que estão próximas a mim, que eles desfrutem de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Vamos dizer isso? De tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. O que é justiça, pastor? É permitir que as pessoas desfrutem de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Você é agente de justiça. Nós somos agentes de justiça. Agora, como traduzir em miúdos o que é a justiça? Tudo que Deus doa, tudo que Deus é. Lucas traduz o que é justiça: tudo que Deus doa e tudo que Deus é. Sabe como que ele traduz? Em Lucas capítulo 4, versículo 18: anunciai as boas novas. A quem? Aos pobres. Libertar os cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O que está por trás desse texto? Era a celebração do jubileu. O que era o jubileu? A cada 50 anos, todas as pessoas que viviam como escravizados, todas as pessoas que tinham seus bens capturados, porque não conseguiram pagar o imposto ou qualquer coisa, perderam os seus bens, seus filhos e tudo que ele tinha. A cada 50 anos eles tinham restituídos, restaurado tudo aquilo que eles haviam perdidos. O que Lucas está dizendo? Que quando nós conhecemos a Jesus, nós acessamos o jubileu. Há um tempo de restauração, e eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Há tempo de restauração para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, porque Jesus de Nazaré chegou. Restauração chegou.
que é restauração, pastor? É ser devolvido ao lugar de origem, é ser devolvido ao lugar do propósito. Então nós encarnamos a justiça, e Jesus encarnou de tal forma a justiça de Deus, que Ele se fez sacrifício por nós. Jesus encarna a justiça de Deus de tal forma que Ele não limita a Deus, mas transborda quem Deus é. Então em Cristo há revelação de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Por isso João diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas se fez conhecido no Filho. Jesus é a expressão perfeita de quem Deus é. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Ele encarna a justiça. Jesus não era justiceiro. Jesus veio para fazer justiça. Ele não veio para vingar. Ele vai vir para vingar. Ainda ele não veio como vingador. Primeiro ele veio como cordeiro. Quantos já receberam o cordeiro? Oh glória! Quantos já receberam o cordeiro? Ele veio como cordeiro, não veio como justiceiro. Tanto que essa citação de Lucas é uma citação da profecia de Isaías. E quando Isaías vai falar do juízo, Jesus não cita o juízo de Isaías. Ele apenas diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Então ele não veio como justiceiro, mas ele veio para cumprir toda a justiça de Deus. Ou seja, Deus estava irado com a humanidade, e o ímpio tinha como destino o inferno. Então o justo precisava morrer pelos injustos. Quem são os pobres nesse texto? Somos todos nós. E ele veio trazer uma boa notícia de restauração para você. E não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o lugar que você está agora, Jesus, ele morreu para cumprir toda a justiça de Deus. Quem são os pobres que recebem as boas novas? Somos todos nós. E eu vou dizer uma coisa para você: eu e você somos pobres, mas também carregamos agora uma riqueza, de modo que eu e você carregamos riquezas e pobrezas, mas a minha riqueza vai suprir a sua pobreza, e a sua pobreza vai suprir a minha riqueza. E eu quero declarar isso sobre a vida de vocês nessa noite. Eu quero que você encarne essa justiça. Há resquícios de pobreza em nós, mas há uma abundante justiça. Então a justiça que há em você, a riqueza que há em você, será abundante na vida da tua família. Sabe quem vai arrancar a pobreza de lá? É a riqueza que está em você.